vamos fazer mais um. A Annalise quer repetir a da semana passada. Ela vai repetir, aí a gente já vai pro estudo, tá, pessoal? Vamos lá então, Ana. Fica pra trás só um pouquinho, por favor. Amém. Obrigado, Annalise. Pode ir lá para com a mamãe. Obrigada. Amém. Então é isso, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui então. Vamos orar, né? Vamos orar para dar início aí ao nosso estudo. E vamos lembrar aí, né, dos enlutados. Hoje, infelizmente, nós tivemos a notícia aí do falecimento do irmão Edmilson, lá da Igreja Batista, né, que estava com Covid e acabou partindo hoje, né? Cada semana aí, a cada dia são vidas ceifadas, né? Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e orar pela vida dos enlutados também, né? E orar por essa palavra de hoje também. Ronaldo, está transmitindo a tela? É isso? A impressão que eu tenho aqui é que a tela ainda está transmitida.
É isso mesmo? Isso, beleza. Vou pedir aí a Roseli para fazer essa oração inicial para nós, pode ser, Roseli? Roseli tá aí? De reunirmos em teu nome, mesmo que não estamos presentes fisicamente, mas estamos aqui reunidos em torno da tua palavra. Muito obrigada, Pai amado, por esse privilégio que nós temos de servir ao Senhor e poder aprender a tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do Ricardo, sua família, que tem se empenhado a estar aqui conosco. Obrigado também pela vida da Ana Liz, de seus irmãos. Como é lindo ver uma criança tão novinha louvando ao Senhor, ó Pai. Continue abençoando a vida dela para que ela possa crescer sempre nos teus caminhos. E feliz assim te servir, te louvar, ó Deus. Muito obrigado pela vida dela. Neste momento, ó Pai, queremos lembrar da pastora Luciana. Nós sabemos que assim como ela, tantas pessoas, ó Deus, têm vivido esse momento tão triste, perdendo entes familiares, tantas pessoas queridas partindo, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando, consolando o coração dela, de seu filhinho, de toda a sua família, ó Deus. Obrigado porque ele é um servo do Senhor, nós sabemos que ele é salvo. Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando a família dela essa noite e tantas outras famílias, ó Pai. Queremos também pedir por aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão enfermos essa noite, ó Deus, vá de encontro com a vida de cada um, que o Senhor possa estar fazendo conforme a sua vontade na vida deles, ó Pai. Abençoa cada família também que está aqui reunida conosco essa noite e que o Senhor possa estar falando através da vida do Ricardo. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Eu esqueci de falar, minha mãe também perdeu, né, um sobrinho anteontem, foi enterrado ontem, né, mas Deus com certeza aceitou essa oração também, né, no final nós vamos orar de novo, a gente inclui a família aí do Adriano, que faleceu ontem, jovem, anteontem, né, não foi Covid, o caso dele era outra complicação. Vamos lá então, né, nós temos trabalhado aí com a carta de Paulo aos Colossenses, já avançamos aí do versículo 1 até o 14 no nosso último estudo, domingo passado. E eu acho que está bem claro, né, as lições que nós já aprendemos, né? Essa carta que foi enviada ali para combater uma heresia que surgiu ali, que eram os gnósticos, que acreditavam que Jesus ele não tinha vida em carne, né? Acreditava que tudo que é material é ruim, tudo que é espiritual é bom. E Paulo está sempre combatendo essas ideias, né? Ele começa aí já falando a respeito da mensagem do Evangelho, né? No versículo 6, que foi ouvida, né, por aquela igreja, foi aceita, eles creram em Cristo, foram salvos, né, por essa mensagem. Essa é a mensagem que salva, né? A partir do versículo 7 aí, Paulo começa a falar a respeito do discipulado, né? Aqueles que já haviam aceitado a mensagem de salvação, eles precisavam agora avançar, precisavam amadurecer, precisavam crescer na fé. Por isso que Paulo fala tão constantemente, né? Aí no versículo 9, por exemplo, ora para que eles alcancem o pleno entendimento. Eles já haviam escutado e haviam entendido a mensagem de salvação, o plano de salvação. Mas agora precisavam continuar caminhando e nessa caminhada eles precisavam crescer em conhecimento, crescer em santidade, crescer em produzir frutos, né? Como todos os crentes. E é disso que Paulo fala aí nos versículos de 9 a 12. Aí no versículo 13 e 14, que na verdade já introduz o que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Versículo 13 e 14, eu vou ler aqui o 13 e o 14, reler, depois a gente vai fazer a leitura do trecho que é combinado, que é do 15 até o 23. Mas antes eu quero recapitular esse versículo 13 e 14, onde diz o seguinte: ele, está falando do Pai, né? No versículo 12 falava a respeito do Pai. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o texto fala que Deus ele nos tira do domínio das trevas, da escuridão espiritual, né?
na qual todo mundo vive, né? O mundo apartado de Deus ele vive e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Então, o reino de Deus, ele é uma realidade presente, né, na vida do crente. Nós teremos a consumação desse reino no futuro, na eternidade, mas o reino já é uma realidade presente. A partir do momento que nós cremos em Cristo, Jesus ele diz em João capítulo 5, 24 e 25, né, aqueles que creem em mim, eles passaram da morte para a vida. Nós passamos do reino das trevas para o reino do Filho amado. Então começou a verdadeira vida no momento em que nós cremos em Cristo. É isso que o texto aqui ele está nos dizendo, né? Esta é a mensagem aqui que o texto de Colossenses 1, 13 e 14 nos diz. E nesse reino, no versículo 14, diz que nós temos a redenção e a remissão dos pecados, né? Então esse termo remissão, ele tem a ver com a libertação de uma pessoa que é escrava. Então ela é redimida, ela é transportada, né, por assim dizer, é igual os israelitas, né, viviam no Egito como escravos e Deus transportou eles, né, do Egito para Canaã. Então eles foram redimidos, por assim dizer. Eles saíram de um estado de escravidão. E assim também aconteceu com os crentes, né? A partir do momento que você crê em Cristo, e crente tem esse sentido, né? Aquele que crê em Cristo, aquele que aceita o sacrifício de Cristo, aceita o senhorio de Cristo em sua vida, ele então é redimido dos pecados, né? Ele já recebe, por assim dizer, a salvação que é presente, né? Só recapitulando aquilo que eu disse, né? A salvação a gente pode dizer que nós fomos salvos da culpa do pecado, nós podemos dizer que estamos sendo salvos do poder do pecado que ainda atua, né, em nossa carne, que milita contra o espírito, e nós seremos salvos da presença do pecado por ocasião da volta de Cristo, da ressurreição, onde a gente vai ver a consumação desse reino que já é uma realidade. Nós já vivemos no reino de Deus. Jesus já é o Senhor, né? Senhor de nossas vidas. Agora vamos ler aqui do 15 ao 23, que é o nosso estudo de hoje. E eu acho que, na verdade, algumas traduções, e talvez até tenha um cabeçalho aí, a partir do versículo 13, né? Na minha tradução que eu estou usando aqui hoje, está a partir do 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então esse texto, ele vai falar sobre o senhorio de Cristo, sobre a primazia de Cristo, né? A preeminência, a importância de Cristo em toda a vida do crente, sobre toda a criação, é isso que vai falar aqui hoje. Então eu vou ler aqui, depois os irmãos vão reler alguns textos comigo, né, para nós irmos comentando, como sempre, tá certo? Versículo 15 a 23. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então esse é o texto, né, que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos comentar aqui durante esses próximos minutos, né, com a graça de Deus. E nós poderíamos já de antemão já pensar nesse texto aqui dividido em duas partes. Vamos pensar que esse estudo de hoje ele vai ser dividido em duas partes. Sendo a primeira parte do 15 até o 17, onde vai falar sobre o senhorio de Cristo sobre toda a criação. Então, Jesus é Senhor sobre todo o universo, sobre tudo que existe. E a partir do versículo 18 até o 23, aqui vai tratar do relacionamento de Cristo com a igreja.
Tá certo? Então nós vamos ter esses dois momentos, né? Um momento que fala a respeito do senhorio de Cristo sobre tudo que existe, sobre todo o universo, tanto o universo físico quanto espiritual, né? E também nós vamos falar um pouco aí sobre esse relacionamento de Cristo com a igreja. Talvez os irmãos se lembram, lá na introdução, né, no panorama dessa carta, eu falei que a carta aos Colossenses ela tem uma semelhança, né? Mas também uma distinção com a carta aos Efésios. Porque a carta aos Efésios, ela tem o foco aonde? Se alguém puder me ajudar aí, recapitulando. Aonde está o foco da carta aos Efésios? Qual que é a mensagem principal? Vocês se lembram? Nós falamos disso no nosso primeiro estudo. Quem estava aqui talvez se lembre. O corpo, né, que é a igreja. Muito bem, Eliane. Então, a carta aos Efésios é a carta da igreja. Tem mais a ver, então, com o estudo da igreja, que a teologia chama de eclesiologia, né? E a carta aos Colossenses, ela está mais focada na pessoa do cabeça, que é Cristo, né? Então, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o Senhor da criação, tá certo? É disso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, depois dessa introdução dos versículos 13 e 14, a partir do 15, o texto ele começa a trazer algumas ênfases, né, relacionada a este aspecto do senhorio de Cristo sobre a criação. E aí eu vou pedir agora para os irmãos ir relendo comigo. Alguém releia aí o versículo 15 para nós comentarmos um pouquinho sobre ele. Efésios 1:15. Quem vai ler? Ricardo, Efésios ou Colossenses? Opa, desculpa, Ronaldo, é Colossenses mesmo, tá? Eu falei errado. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Aí, ó, tá vendo? Agora há pouco não tinha nenhum leitor, agora surgiu dois, que beleza. Então é isso, né? O texto, ele começa falando dele, que é Cristo, né? Os versículos 13 e 14 diz que Deus, o Pai, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora ele começa a falar a respeito desse Filho. É muito interessante que dos versículos 15 até o 23 não aparece aí a palavra Cristo e não aparece a palavra Senhor, né, se vocês observarem. Mas todo o contexto deixa bem claro que está falando a respeito da pessoa de Cristo, né? E essa passagem ela não se enquadra a ninguém mais além de Cristo. E, inclusive, muitos teólogos acreditam que esses versículos aqui eles sejam um hino conhecido lá da igreja primitiva. Não é uma coisa certa, né? Mas muitos acreditam que esse trecho aí se refira a um hino, e esse hino ele trata dessa posição exaltada de Cristo, da sua primazia, né? Da sua soberania, nesse caso aqui sobre a criação, porque o versículo 15 começa dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Isso é muito interessante, né? Porque a Bíblia ela diz que ninguém jamais viu a Deus. Talvez os irmãos se lembram lá de João capítulo 1, versículo 18, né? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, algumas traduções vão dizer o Filho unigênito, que está na posição junto ao seio do Pai, é o que tem o revelado. Então, ao passo que ninguém nunca viu a pessoa de Deus, o Pai, a Bíblia sempre fala, né, da pessoa do Filho como a imagem, como o reflexo exato da pessoa do Pai. Se alguém pudesse ler aí para mim, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Pediria para alguém ler aí, por favor. Hebreus 1, 1 e 2. Eu vou ler. Tá bom, Carmelita? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, pois falou pelo Filho, ao quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Você leu 2 também, Carmelita? Que eu nem tô com a Bíblia aberta? Sim,
Sim, li o 2 também. Beleza, ótimo, né? Então, deixa eu só conferir aqui na minha tradução como é que tá falando aqui. No final fala do universo. Aham, Né? No final ele fala do universo. E no beleza. qual também foi do universo. Uhum. Exatamente, o versículo 2 ele começa justamente falando, né? Aliás, é porque eu tô sentindo falta do versículo 3. Lê o versículo 3 aí, é por isso que eu tô sentindo falta dele. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Amém. Então, o texto ele fala de Cristo, né, como aquele que é o porta-voz de Deus, né, nesses últimos dias. O texto fala que ele é aquele por quem Deus fez todas as coisas, né? Versículo 2, né? Através dele, né? Ou pelo qual também fez o universo. E o 3 chega no ponto que eu queria, né? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. É aquilo que nós vimos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Ele é a imagem do Deus invisível. É a mesma coisa, tá vendo? Então a Bíblia diz que Deus, o Pai, é o Deus invisível, mas o Filho, ele é a representação exata do ser do Pai, que é o Deus invisível. É interessante que até no Antigo Testamento a gente percebe isso, né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, aparecendo lá o anjo do Senhor. Vocês já viram isso? Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, né, aparece 3 anjos e se apresentam a Abraão. O capítulo inteiro vai falar sobre isso, né? Aí 2 desses anjos partem para Sodoma, para a casa de Ló, e fica lá um anjo que o Abraão começa a tratar ele por Senhor, né? Então Abraão começa a chamar ele de Senhor. Algumas traduções já falam Yahvé, inclusive, outras Jeová. Então aquele anjo é tratado como se fosse o próprio Deus. E os teólogos chamam isso de uma teofania, né? O que é uma teofania? É uma aparição de Deus em uma forma angélica no Antigo Testamento. Então, normalmente, nós entendemos que esse anjo do Senhor, na verdade, é o próprio Cristo materializado, que se apresenta em várias ocasiões, né, no Antigo Testamento. Um exemplo bem interessante é o de Isaías capítulo 6, né? Isaías fala o seguinte no versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o próprio Deus, né? Sentado em seu santo trono, e diante deles estavam os serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vai falando, né? Vai descrevendo o trono celestial de Deus. Só que quando chega lá em João capítulo 12, versículos 37 até o 41, o texto é aplicado a Cristo, né? A NVI chega a dizer o seguinte, né? O versículo 41 diz que Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, embora o texto diz, né, que Deus foi visto lá no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1 até o 10, o Novo Testamento aplica aquilo a Cristo, né? Então, Cristo, toda vez que alguém tem uma visão de Deus no Antigo Testamento, na verdade, essa pessoa está vendo a pessoa do Cristo, porque a pessoa do Pai, Deus em toda a sua plenitude, se ele for visto, a pessoa não permanece viva, né? Eu não sei se os irmãos se lembram desse diálogo de Moisés com Deus lá em Êxodo capítulo 3, né? Moisés ele queria ver a Deus e disse: olha, nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Então a glória de Deus ela é tão absurda, né? Ela é tão grandiosa que ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo. Então, toda vez que alguém vê a Deus no Antigo Testamento, na verdade, ela está vendo a Cristo, que é o reflexo, o resplendor exato do ser do Pai, né? Nós sabemos que Deus, na verdade, ele subsiste em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas a pessoa do Pai nunca foi vista, mas sim a pessoa do Filho, certo? Não só quando ele veio à Terra, mas também naquilo que nós chamamos de teofania, né? Alguns também falam de cristofania, ou seja, a aparição de Cristo lá no Antigo Testamento. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. O Deus que é invisível, ele se torna visível através da pessoa do Filho.
Aí nesse mesmo versículo 15 que nós lemos aí, voltando lá para Colossenses, no capítulo 1, aqui tem uma outra informação interessante, né? Que diz que ele é o primogênito de toda criação. Ele é o primogênito de toda criação. Essa palavra primogênito, normalmente ela significa o quê? O que vocês acham? Me ajuda aí, pessoal. Primeiro, o Ronaldo colocou ali primeiro, né? Primeiro o quê? É o único gerado. Não, esse é o unigênito. Eu tô falando do primogênito. Ah, é o primeiro gerado. Primeiro gerado, primeiro filho, né? Então, normalmente na família, né, o primeiro filho, ele é chamado de primogênito. Essa palavra aparece no Antigo Testamento como o primeiro. E isso leva algumas seitas a dizer que o texto está falando que Jesus é um ser criado, né? Porque eles estão falando, Jesus foi colocado junto com a criatura, né, com a criação. Então, ele foi o primeiro e depois veio a criação. Mas será que é isso? Alguém tem alguma opinião sobre o significado desse versículo 15 aí? Será que o texto está querendo dizer que Jesus ele é um ser criado? É isso que o texto está dizendo? Não. Então explique, por favor, o que é. Deixa a outra explicar. A Vanessa disse que não é. Ela disse que o texto não está querendo dizer isso, não. Que Jesus é um ser criado. Eu pedi para explicar, ela disse que vai deixar para outro explicar. Tem alguém que já estudou sobre isso, quer compartilhar com a gente aí? Eita, silêncio, hein? Eu acho que é porque ele é o modelo, ele é o primeiro que vai, por exemplo, que vai ressuscitar, né? Ele é a primazia da criação, né? Ele é o que tem de melhor, mas ele não é criado. Uhum. Porque tem outros textos que falam que ele é unigênito, né? Que ele é muito gerado, que ele é da mesma natureza de Jesus, de Deus. Ricardo, eu acho que ele é gerado, não criado, e a partir dele tudo é criado, né? Amém. Então a Vanessa e o Wesley aí deu alguma pista pra gente aí nesse sentido, né? Mas a verdade é que essa palavra primogênito, ela nem sempre ela é usada nesse sentido, né? Na maioria das vezes ela é usada no sentido de falar do primeiro. Então, por exemplo, quem era o primogênito de Israel? Depois Judá se tornou. O primogênito de Israel era Rúben, né? Mas se a gente for ler na história de Israel, nós vamos ver que ele perdeu o direito de primogênito e Judá, que era o quarto filho de Israel, ele recebeu o direito de primogenitura. Da mesma forma, quem era o primogênito? Esaú ou Jacó? Me ajuda aí. Esaú. Esaú era o primogênito, só que o Esaú perdeu o direito de primogenitura. Por quê? Porque ele vendeu a primogenitura dele para o irmão dele, né? Então, o primogênito, na verdade, ele também tem um sentido de herdeiro. Por quê? O primogênito era aquele que recebia uma porção dobrada da herança do pai. Então, se o pai tinha 10 filhos e os bens do pai iam ser divididos em 10 partes, né? O primogênito ele recebia uma porção dupla. Então, o sentido de primogênito aqui em Colossenses capítulo 1... Né? Oi? Ismael e Isaac também foi assim. Exatamente, né? Porque o Ismael era filho da serva, né? Da Bila. E o Isaac era o filho de Sara, né? Exatamente. Então, o primogênito, ele tem esse sentido, o sentido de herdeiro, né? E como é que nós sabemos que aqui não se está falando de Jesus como um ser criado? Porque, na verdade, o versículo 16, ele explica em que sentido Jesus é o primogênito, né? E aí a gente parte para o ponto 2. Quer ver? Vamos ler o versículo 16. Alguém leia 16 aí, por favor. Colossenses 1,16, um leitor? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, os principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso, muito bem. Então, olha só, o texto, o versículo 16, ele começa com
com uma partículazinha, né? Que na minha é pois. Ó, o versículo 15 fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, por que Jesus é o primogênito? Versículo 16 dá o significado, né? Ele é justamente o primogênito porque ele próprio é o Criador. O texto fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, né? Mas ele é o agente, né? Ele é o agente que realiza a criação de Deus, né? Inclusive lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o versículo 2 fala exatamente a mesma coisa, né? Que todas as coisas vieram a existir por meio dele. Então, se a gente relacionasse isso, por exemplo, com Gênesis capítulo 1, versículo... na verdade, todo o relato da criação, né? A gente sempre percebe que a Bíblia fala assim: e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja criaturas pululantes nas águas, e assim aconteceu. E Deus disse, produza a terra a relva verde, e assim aconteceu, né? Então a palavra de Deus é o responsável pelo surgimento de toda a criação, né? E essa palavra é apresentada em João capítulo 1, versículo 1 como o próprio Cristo. No princípio era o Verbo. O princípio é antes da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o próprio texto já diz que ele era Deus, e através desse Verbo é que todas as coisas vieram a existir, né? Então nós podemos colocar, sem medo de errar, Jesus nessa categoria, né? Ele é antes de toda a criação, e ele, inclusive, é o próprio Criador. Jesus, ele é o próprio Criador de todas as coisas. E você quer ver uma expressão que diz isso de forma bem clara? Vamos lá em Hebreus de novo, capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo 1. Versículos do 10 até o 12. Hebreus 1, do 10 ao 12, eu pediria alguém para ler, por favor, tá? Hebreus 1, de 10 a 12, um leitor aí, por favor. Vou ler. Sim. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém. Tá vendo? Então, o texto está falando de quem? De quem está falando esse texto, irmãos? Me ajuda aí. Ajuda aí. A Vanessa falou ali, mas não falou no microfone e não deu para ouvir aqui. De Jesus. De Jesus, exatamente. Na verdade, todo esse capítulo 1 está fazendo um contraste entre os anjos e Cristo. Se você ler lá no versículo 5 em diante, né? Qual dos anjos foi dito, né? Mais de Cristo foi dito isso, e assim por diante, né? Então o texto ele fala a respeito de Jesus, né? No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, o texto apresenta Jesus como Criador. Embora isso aqui seja uma citação do Salmo 127. Salmo 120, o 127 mesmo, se não me falha a memória. Versículos 25, 102 na verdade, 25 a 27. Isso aqui é uma citação exata do Salmo 102, versículos 25 a 27. Lá fala do Senhor dos Exércitos. E aqui apresenta como Cristo, né? Então Cristo, ele é o Criador dos céus e da terra. E é por isso que ele é chamado de primogênito. É por isso que ele tem a supremacia, né, sobre a criação. Voltando lá para Colossenses capítulo 1,16, né? Então ele é o primogênito de toda a criação. Pois, ou seja, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E por que Paulo está falando aqui dessas autoridades? Por que ele está falando dos tronos, soberanias, principados, potestades? Porque, se os irmãos se lembram, essa carta ela está combatendo uma heresia, que era a heresia dos gnósticos. E os gnósticos exatamente falavam, né, sobre uma necessidade de apaziguar os poderes celestiais, né, aqueles rudimentos do mundo que nós falamos, né, que influenciavam o sol, a lua, as estrelas, para influenciar as pessoas aqui na Terra. É claro que era uma heresia, né? Então Paulo está mostrando aqui que Cristo, na verdade, está acima de todos aqueles ídolos, né, que os próprios falsos mestres ensinavam lá em Colossos. Jesus estava para além deles, né? Isso que Paulo está falando. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o herdeiro. Ele criou, ele é o criador da criação e ele se torna o próprio herdeiro da criação, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do primogênito, né? Por exemplo, meu pai está aqui no estudo, né? Eu não sou o primogênito do meu pai, né? Meu pai tem uma irmã eu tenho uma irmã mais velha. Mas se eu falasse assim, né, o primogênito, vamos supor que eu fosse o primeiro filho, né? Se eu falasse assim, o primogênito do Pedro é o Ricardo. Ou se eu falasse assim, o primogênito do... Eu vou usar um nome fictício aqui, né? O primogênito do Sebastião é o João. Aí eu estou falando que o Sebastião ou o João que é o pai? Presta atenção na fala, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Se eu falar, o primogênito do Sebastião é o João, quem que é o pai? Me ajuda aí, pode. Sebastião, muito bem, Luzani. Agora, se eu falasse aqui, ó, se fosse esse sentido, só para você entender. Aqui na Bíblia fala o seguinte, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, em outras palavras, né? Jesus é o primogênito da criação. Então, quem que é o pai? A criação ou Jesus? Jesus. Mas olha só o sentido. Mas olha o sentido, presta atenção. Vamos pensar em português. Eu só estou fazendo isso exatamente para a gente ver que esse não é o sentido. Estou provocando aqui um raciocínio aqui. Ó. Se eu falar o primogênito do Sebastião é o João, o Sebastião, que veio primeiro, é o pai do João, certo? Se eu falar o primogênito da criação é Cristo, então se eu fosse usar no mesmo sentido, quem que seria o pai? Não adianta a Vanessa falar ali e não ligar o microfone. A criação, entenderam? Vocês entenderam o raciocínio que eu estou falando? Eu estou mostrando que esse não é o sentido. Ou seja, os sectários falam isso. Não, Jesus ele é o primogênito porque ele é a primeira criatura. Não é isso. Se fosse, na verdade, a criação seria a mãe ou o pai de Cristo, né? Porque ele é o primogênito da criação. E não é isso. Ele é o primogênito, na verdade, sobre a criação. A gente poderia traduzir essa passagem aqui exatamente dessa forma, né? Jesus, na verdade, é o primogênito sobre a criação. Ele é o soberano sobre a criação. E ele se torna o herdeiro, né, de todas as coisas. Amém? Ficou claro isso aí? Ou alguém ficou com alguma dúvida sobre isso que eu falei aqui agora? Tá ok, né? Ó, o Ronaldo falou ali, eu tô acreditando, hein? Ninguém falou mais nada, né? Ele disse que tá ok, então vou acreditar que tá tudo ok. Então, seguindo, nós já vimos que Jesus, ele na verdade é antes de toda a criação, e nós vimos que na verdade ele é o próprio Criador. E por isso ele é o soberano da criação, ele é o herdeiro, né, de toda a criação. Vamos ler agora o versículo 17. Versículo 17. Alguém, por favor, leia o versículo 17. Vou ler, Ricardo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Amém. Então, além de Jesus ser antes de todas as coisas, né, ele é o primogênito, ele é a imagem do Deus invisível, né, por meio dele. Ele é o próprio Criador, como nós vimos aí, né, porque através dele ele é um instrumento, né, usado pelo Pai para realizar toda a criação, e nós podemos até classificá-lo como Criador. Hebreus fez isso, né? Hebreus capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, que nós lemos. Então, agora o texto diz também que nele subsiste todas as coisas. Isso significa que Jesus é o quê?
ele é o mantenedor de toda a criação. Então, para que tudo exista em ordem, né, Jesus ele tem que manter as coisas em ordem, né? E é interessante que a própria teoria, né, a gente até vê a falha, né, na teoria da evolução, que ela diz o seguinte, né? A teoria ela diz que todas as coisas, na verdade é o que a gente vê mesmo, né, no universo é assim, né? Se você pegar, por exemplo, um carro e deixar lá no meio do mato, o que vai acontecer com esse carro? Vai acabar, vai enferrujar, vai ser destruído pela natureza. Deteriorar, não é isso? Ou seja, normalmente as coisas elas partem do ordenado para o desordenado, não é isso? Se você, por exemplo, deixa qualquer coisa no meio do mato, vai ser corroído, né, pela natureza. Se for lá perto do mar, vai ter maresia. Mas a teoria da evolução ela diz que a partir de uma explosão surgiu todas as coisas e elas foram se ordenando, né? Elas foram se ordenando até surgir esse mundo maravilhoso que a gente vê hoje, né? Então, se a gente olhar até mesmo pela própria lei da natureza, é algo que não parece fazer muito sentido, né? Porque, na verdade, começou como um caos e esse caos ele foi se movimentando por uma força que ninguém sabe explicar e virou um universo maravilhoso, né? Onde tudo existe em perfeição, onde as leis da natureza elas as constantes do universo, né? A Terra tem uma distância exata do Sol para a gente viver, a Terra tem um tamanho exato para a gente viver, ela tem uma inclinação exata, né? Para que haja aí as estações, né? A Lua foi colocada para que tivesse as marés, então não parece fazer muito sentido, né? Mas tudo isso, na verdade... Existe até a teoria de que todas as coisas têm um padrão, né, dentro da natureza, né? Elas parecem que, assim como o nosso DNA, o formato das conchas, o formato das flores, parece que tudo tem um padrão. Exatamente. Não sei, eu esqueci o nome da teoria que fala sobre isso. Eu não lembro, não. também não lembro aqui agora, mas é isso, né? É verdade, né? Se você põe uma pessoa de braço aberto, tem até uma obra lá do Renascimento, né, que mostra isso. É tipo uma espiral, né? A gente vê assim um padrão. As flores de girassol, por exemplo, a gente vê que tem uma forma de espiral lá dentro, assim, da onde tem as sementes, né? As galáxias têm uma forma de espiral, então tudo parece seguir uma ordem mais ou menos semelhante, né? E tem um cálculo ali envolvido naquilo ali, né? Tem um cálculo perfeito. Então tudo isso, na verdade, é obra de Deus, né? Através de Cristo. E quem mantém essa ordem também é Deus, através de Cristo. Cristo é o mantenedor, né? É o que o versículo 17 diz. Ó, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, sem Cristo, esse mundo viraria um caos, né? E era assim mesmo que aconteceria, né? Se fosse seguir as leis da física, né? Tudo tendia ao caos. Só que na verdade o que a gente tem é um universo ordenado, né? Um universo onde a vida ela é possível de forma muito perfeita. Então até aqui nós vimos esses pontos aí, né? Inclusive Jesus ele mantém essa união de todas as coisas. Nós vimos esses pontos. Jesus ele é antes de todas as coisas, ele é a imagem, né, o reflexo exato do Pai, né, do ser do Pai. Nós vimos que ele é o primogênito nesse sentido de ser o soberano da criação, ele é o herdeiro da criação. Inclusive ele é o mantenedor da criação, né? Ele que mantém as coisas em ordem. Até aqui então nós vimos a soberania de Cristo sobre a criação. Agora a partir de agora nós vamos começar a falar a respeito da soberania de Cristo, ou do relacionamento da igreja, que é o corpo de Cristo, né, com o próprio Cristo. E aí eu vou pedir para alguém reler aí o versículo 18 agora. Tem alguma dúvida, algum comentário até aqui? Nós vamos mudar agora de foco aqui. Nós vamos falar agora do relacionamento de Cristo com a igreja, ou da igreja com Cristo. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa a mais aí? Tem algum ponto para ser colocado? Ou podemos ir para frente? Podemos ir para frente então, né? Dei 5 segundos. Vamos lá então, alguém leia o versículo 18 aí para nós comentarmos. Um leitor?
vai ler. Tá bom. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Amém. Então, olha só, agora o texto já começa falando que ele é a cabeça do corpo. E o corpo é a igreja, né? Então, o texto ele mostra que Jesus ele é o Senhor sobre a igreja, né? Porque assim como o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, né? Se eu, através do cérebro, eu movimento meu braço, né? Eu movimento meus dedos para tocar meu piano, meu violão. Através do cérebro a gente dá o comando para o pé mexer e assim por diante, né? Então, o cérebro ele comanda todo o corpo. E assim é Cristo. Paulo, ele propositalmente ele mostra Cristo, né, como a cabeça do corpo. Então Jesus é aquele que deve ser responsável, né, pela vida da igreja. E quando nós falamos igreja aqui, nós não estamos falando instituição. Nós estamos falando da igreja como um corpo de Cristo, né? E aí seria até muito leviano, eu sempre falo isso, né? Uma denominação querer dizer que essa denominação é o corpo de Cristo. Não é isso, né? O corpo de Cristo está espalhado por toda a terra. Inclusive em praticamente todas as instituições, né? Infelizmente vai ter o verdadeiro cristão e eventualmente vai ter ali também o falso, né? Espalhado pelas instituições que se apresentam como cristãs. Mas o corpo de Cristo é uma igreja que o homem não vê, mas Deus vê, né? É aquilo que nós chamamos de igreja invisível. Por que ela é invisível? Porque quando nós olhamos uns para os outros, nem sempre nós temos certeza de quem é verdadeiramente crente e quem não é. Muitas vezes, inclusive, uma pessoa parece muito ser crente, né? E aí, de repente, você vai ver a pessoa abandona a fé, a pessoa vai seguir uma vida contrária à mensagem do Evangelho. Então, a gente não tem essa capacidade de dizer com certeza. Mas Deus, sim. Então, Deus olha para todas as instituições, né, cristãs e Ele consegue ver quem são os verdadeiros crentes, né? Então, esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja verdadeira, né? Da qual Jesus é o cabeça. E o cabeça é o líder, né? O líder da igreja, então, é Cristo. Por isso até eu falei, né, no estudo passado, né, que não seria muito correto um pastor se referir aos membros da igreja como as suas ovelhas. Não, são as ovelhas de Cristo. Jesus nos colocou, né, na condição de mestres, instrutores, evangelistas, inclusive de pastores, mas as ovelhas não são dos pastores humanos, né? As ovelhas são de Cristo. Os pastores receberam a missão de cuidar do rebanho de Deus. Inclusive lá em 1 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 3, fala isso, né? Cuidai do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispos, né? Então, a função dos líderes na igreja é cuidar do rebanho de Deus. Não é do seu rebanho, não. Infelizmente, muitas pessoas usam isso para oprimir, né? Não é muito raro a gente ver na mídia aí, né, algumas pessoas aí que estão distorcendo a mensagem do evangelho, né, com os mais diversos interesses, né, que não nos cabe aqui dizer, mas Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o líder da igreja. E o texto diz que ele é o princípio. Esse princípio aqui também poderia ser traduzido como principiador. Ele é o fundador da igreja, né? A igreja tem origem a partir da pessoa de Cristo. A igreja começou lá no Pentecostes, tá? Quando Jesus prometeu que viria o Espírito Santo, né, sobre a igreja. E, inclusive, né, nós, aqui na Igreja Boas Novas, a gente acredita que todo crente ele tem o batismo do Espírito Santo, né? Diferente das igrejas pentecostais, por exemplo, que acreditam que a pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo no momento que ela fala em línguas. A gente crê que todo crente é batizado pelo Espírito Santo. E quando que acontece isso? Alguém quer dizer aí? Ajuda aí. No momento em que ele aceita Jesus, no momento em que ele crê. Exatamente. Se a gente quiser uma referência, né, eu acho que seria até legal dar uma olhada nisso. Dá uma olhada em 2 Coríntios 12, deixa eu ver se eu estou certo, porque... Não é segunda. Será que é a primeira? Acho que é a primeira. Deixa eu só dar uma olhada, porque eu não notei esse texto e ele me veio à mente aqui agora. E é um texto que complementa muito esse pensamento. Agora eu não vou conseguir lembrar o texto que fala que todos foram batizados pela nuvem. Vocês lembram desse texto aí? Me ajuda aí alguém.
Ronaldo, você lembra desse texto aí? Você que está aí comandando os textos aí? Eu tô tentando achar também, cara. É que eu achei que era o 12, mas não é o 12, ó. Do capítulo da 2 aos Coríntios, né? Enquanto o Ronaldo vai tentando, a gente vai ler outro, que é Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. É um texto conhecido também, mas vale a pena a gente ler ele. E eu não estou aqui para criticar a fé dos pentecostais, tá? Eu acredito que eles são tão sinceros na fé quanto nós somos também aqui, né? Repete o texto, por favor. 1 Coríntios 10, 2, não seria não? Opa, vamos dar uma olhada então. Vamos já ver esse 10, 2 aí? Eu acho que é isso mesmo, viu, Wesley? É o Wesley mesmo, né? Eu acho que é esse mesmo, que eu tava no 12, 2. Eu acho que é o 10, 2. Isso, obrigado, Wesley. Vamos ler então. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Alguém pode ler, por favor? Leia pra gente aí, Wesley, pode ser? Vamos lá. E todos foram batizados em Moisés nas nuvens e no mar. E foram todos, por assim dizer, batizados em Moisés, iniciados na religião que lhes ensinou. Na nuvem e no mar, talvez borrifado aqui e ali com gotas de água do mar ou da nuvem, pelas quais o batismo pode ser o mais evidente. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Isso. Você leu até o 4, que o 4 fala de Cristo, né? Você leu até o 4 ou não? Eu falei só o 2 também, foi isso. Que o versículo 4 na minha tradução fala assim, ó, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, né? Então aqui compara isso com o batismo, né? E esse batismo, na verdade, não é o batismo das águas. Quando fala desse batismo, né, que acontece em Cristo, é o batismo espiritual, né? Então é nesse sentido que a gente crê. Aí vamos ler também o texto lá de Efésios 1, 13 e 14, que ele complementa um pouco o que eu estou dizendo aqui. Efésios 1, 13 e 14. Quem achar aí pode ler, por favor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Exatamente. Então, tá vendo? Então o texto ele relaciona a selagem, que não é o batismo, mas está relacionada ao batismo do Espírito Santo, em que momento? Qual que é o momento que acontece essa selagem do Espírito de acordo com esse texto? Quando ouviram e creram. Inclusive nós falamos sobre isso, né, lá em Colossenses, vocês se lembram? Então, no momento que a gente escuta e crê, nós recebemos a promessa, o selo, né? O selo que é o penhor, e o penhor é a garantia da nossa herança, né? Então, nós cremos nisso, que todo crente, toda pessoa que crê em Cristo, ela recebe, né, esse Espírito, ela é batizada com esse Espírito. Então, isso acontece até mesmo antes do batismo nas águas, né, no nosso caso, né, que a gente escuta e crê. Inclusive com Cornélio também foi assim, né? Pedro estava lá pregando para ele, lá em Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava falando, veio o Espírito sobre ele, ele falou em línguas naquela ocasião, né? Mas o fato é que ele foi batizado nas águas depois, né? É interessante isso, né? Primeiro veio o batismo do Espírito Santo, depois é que veio o batismo das águas, tá certo? Isso aí daria motivo para discussão, né, se a gente fosse comparar com o modelo pentecostal, mas não é esse o nosso propósito. Eu estou apenas expondo aquilo que a gente crê aqui, né? Eu acredito que é coerente com o que está na palavra de Deus, né? Então, é isso que nós fazemos. Agora, voltando lá para Colossenses, eu acho muito interessante essa referência. A Vanessa leu aí o versículo 13 e 14, inclusive falou sobre o momento em que eles ouviram e creram. Aí em Colossenses 1,6, que nós lemos no nosso último estudo, alguém releia aí Colossenses 1,6, por favor. Colossenses 1,6. Que chegou até vós, como também todo mundo. Está produzindo fruto e crescendo tal, acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes
a graça de Deus na verdade. Isso, né? Então, o 5 falava da mensagem do evangelho, né? Então, aqui diz, aqui, o versículo conclui falando sobre isso. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, né? Então, eles foram selados com o Espírito Santo, eles foram batizados com o Espírito Santo, e a partir desse momento eles começam a avançar, né? A amadurecer, a crescer nessa fé. É nisso que nós cremos, né? Eu acredito que está muito bem pautado aí pelo texto. E aí, voltando aí para o versículo 18 que foi lido, né? Então nós já falamos aí que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, ou seja, o fundador da igreja, e ele é o primogênito de entre os mortos. O que quer dizer isso? Que ele foi o primeiro que ressuscitou, que venceu a morte. Exatamente, né? A gente sabe que antes de Jesus teve ressurreições, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento a gente tem o filho da viúva de Naim, né? Que foi ressuscitado por Elias. A gente tem aquele homem que foi ressuscitado até pelos ossos de Eliseu, né? Quando os ossos dele caiu dentro da tumba lá, o cara foi ressuscitado. A gente tem algumas... o filho da viúva de Naim, na verdade, foi Jesus, né? Eu queria dizer a de Sarefa, né? Ou Sarepta, dependendo da tradução que você estiver usando. Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, mas nenhum desses, eles não foram ressuscitados para a vida incorruptível. Nenhum deles, né? O primeiro que foi ressuscitado para a vida incorruptível foi Cristo. E é exatamente o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 20, eu não vou ler agora porque o tempo já está avançando um pouquinho, né? Mas lá fala que Jesus, né, ele é a primícia, né, dos que dormem. Então a ressurreição acontece, aí o versículo 23 fala que cada um segundo a sua segundo a sua ordem, né? Primeiro Cristo, as primícias, ou primeiro, né? Alguns vão dizer que é o mais importante da ressurreição, e depois os que pertencem a Cristo durante a tua vinda, né? Então Jesus, ele abriu o caminho, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os crentes. Amém? Seguindo aí, e aí diz que em tudo ele tem a primazia, né? Algumas traduções falam preeminência, né? É a supremacia, ele é o soberano da igreja. Vamos ler aí agora o versículo 19. Alguém lê aí o 19, por favor? Colossenses 1, 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso. E aí lá no capítulo 2, versículo 9, fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então em Cristo habita toda a plenitude de Deus, vamos dizer assim, né? Então se Jesus fosse uma criatura, fazia sentido isso, né? Numa criatura habitar corporalmente toda a plenitude da divindade? Não faria sentido, né? Então em Cristo habita todas as virtudes, toda o ser de Deus habita na pessoa de Cristo. Deus invisível, né? Que nós vimos lá no versículo 15, né? Ele é visto através de Cristo, que é a sua imagem. Nele, em Cristo, habita toda a plenitude, né? Então a plenitude de Deus pode ser vista. E mais uma vez, Paulo está rebatendo os gnósticos. Essa palavra plenitude aqui era uma palavra muito usada pelos os gnósticos, né? Então, eles falavam sobre a plenitude de um conhecimento especial que tornava as pessoas capacitadas de se relacionar com Deus, né? E Paulo está falando, não, esse conhecimento de vocês não é o verdadeiro conhecimento, né? Na verdade, a plenitude que nos coloca em contato com Deus é o próprio Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, tá certo? Vamos ler o versículo 20 agora. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Amém. Então, esse texto aqui volta a falar sobre a mensagem da salvação, né? Ou seja, Deus, através de Cristo, né? Ele fez a paz com o mundo, né? Ele fez as pazes com o mundo. Por quê? Porque o mundo, ele estava em inimizade com Deus. Todos nós estávamos em inimizade com Deus, né? Antes de crer em Cristo, a gente estava nesse estado. E a partir do momento que a gente crê em Cristo, a gente é reconciliado. É o que diz aí, né?
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Tem até um hino, né? Um cântico que fala, né? Pela cruz me salvou. Eu acho que é de quem que é, Vanessa? É do Viniard. É do Viniard e o Paulo César Baruch regravou, né? Quebrantado. É o Quebrantado, vocês conhecem? Pela cruz me salvou. Bonito? Vale a pena vocês dar uma olhada nesse cântico. Tudo me chamou. Exatamente. Então, é através do sangue de Cristo, né, que houve essa reconciliação, né? Então, através desse sangue, ele reconciliou consigo todas as coisas, né? Quer sobre a terra, quer sobre o céu. Só que aqui tem que tomar cuidado, né, para não pensar que aqui está falando de uma mensagem de salvação para todo mundo. Não é isso, né? Porque a gente sabe que a salvação é para aqueles que creem em Cristo, né? Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós temos a reconciliação. Nós temos, inclusive, o que nós já falamos, né? A salvação, né? da culpa do pecado, né? Mas Jesus ele colocou em ordem também o universo, né? Porque todo o universo ele foi afetado pelo pecado, né? Se a gente voltasse lá em Gênesis, nós vamos ver que a partir do pecado de Adão as coisas começam a deteriorar, né? Eles viviam em um paraíso que era perfeito, né? As coisas aconteciam de forma maravilhosa e a criação ela foi afetada. Romanos diz isso, né? Romanos capítulo 8, versículo 20, 21 fala da criação que geme. Ela geme por causa do pecado, né? E ela espera a revelação da gloriosa dos filhos de Deus. Então, Jesus também é Senhor sobre a criação, como nós já dissemos. E Jesus usa toda a criação, né, a favor dos seus servos. Até mesmo, incrivelmente, né, até mesmo o próprio inimigo, Satanás, Deus, quando ele quer, ele usa o próprio inimigo a seu favor, né? Por exemplo, o inimigo quis levar Jesus pro martírio, pro sacrifício da cruz, né? Mas, na verdade, a cruz foi o quê? Foi a derrota do inimigo, né? Exatamente o que dizia lá em Gênesis capítulo 3, 15, né? Olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. E você machucará o calcanhar dele, né? Do descendente, que é Cristo, e ele te machucará a cabeça. Então ali na cruz foi isso, né? Por assim dizer, Jesus recebeu um arranhão ali no calcanhar, mas a cabeça da serpente foi pisada. Ali na cruz mesmo, né? Acho que Hebreus, eu não lembro o versículo, ali fala que por meio da morte de Cristo, Jesus destruiu aquele que tem os meios de causar a morte. Está em Hebreus ali, não sei se é 3:12, 4:12, por ali. Então, a cruz de Cristo ela é a derrota de Satanás. Embora o Satanás queria ver Cristo morto, né? Mas, na verdade, a cruz de Cristo foi a derrota de Satanás. Então, isso significa que Deus ele pode usar toda a criação, né? Tudo que existe em favor dos seus servos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, né? Então é isso. É nesse sentido que houve essa, por assim dizer, essa reconciliação. Não quer dizer que todos vão ser salvos. A salvação realmente é para aqueles que creem em Cristo, né? Isso é muito claro, né? Na Bíblia, em todos os textos que a gente vê aqui. Tá certo? Vamos seguir mais um pouquinho aí. Versículo 21 e 22, que os dois estão interligados. Só falta mais esses dois e mais o 23, para a gente concluir. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês falam, gente. 21 e 22, alguém leia aí, por favor. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso, olha que interessante. O texto então fala sobre o antes e o depois da vida do crente, né? É o antes e o depois da fé. Então, antes da fé, nós éramos estranhos, inimigos. Aqui fala que nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas, né? Então, nós éramos estranhos e inimigos. E esse termo é muito comum ali no Israel antigo, né? Porque tinha os estrangeiros e tinha os judeus, né? Então, normalmente, o estrangeiro ele não era muito bem visto. Os judeus eram um povo muito preconceituoso em relação aos estrangeiros, né? A própria lei de Moisés, ela tinha
uma lei para poder equilibrar mais isso, né? Olha, se tiver um estrangeiro entre vós, ele tem que ser tratado com consideração, né, com empatia. Mas os judeus, principalmente nos dias de Cristo, eles eram muito preconceituosos, né? Com os samaritanos, por exemplo, né, eles davam a volta lá perto do mar Mediterrâneo para não passar em Samaria. Se eles saíam da Judéia para Galiléia, no meio tinha Samaria. Eles passavam por fora, né? E Jesus vem para quebrar isso, né? Jesus vem, ele mesmo faz questão de passar por Samaria, ali ele conversa com uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né? Ele conversava com a mulher, os judeus não falavam em público com a mulher, né? E conversava com os samaritanos. E aqui é a mesma coisa, né? Então, o que Paulo está falando é que nós estávamos nesse estado, né? Assim como os estrangeiros estavam distantes do povo de Deus, que era Israel, assim estávamos nós, estranhos, distantes, né? O versículo 21 falou estranhos e inimigos, né? Então, isso é antes da fé em Cristo. Depois da fé em Cristo, no versículo 22, ele começa falando, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Então, aquele que era estranho, aquele que era inimigo, agora ele é santo, não pela sua própria santidade, né, mas pela santidade de Cristo, que é imputada ou passa a valer por nós. Nós passamos a ser inculpáveis, estamos livres da culpa do pecado, né, o que está dizendo, e nós somos irrepreensíveis, né? Não, mais uma vez, não pelos nossos próprios méritos, né? É porque Deus, na verdade, ele já pagou tudo, toda a culpa do pecado que nós tínhamos, ela já foi colocada sobre Cristo, né? Inclusive, no nosso último estudo, nós até falamos daquele missionário, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele procurava o significado de crer e ele justamente encontrou um significado que tinha a ver com colocar o peso sobre, né? E nós até falamos exatamente isso, né? A fé em Cristo é isso, é colocar o peso do nosso pecado sobre Cristo, né? E a partir desse momento a gente pode dormir com a consciência tranquila, né? A gente foi declarado justo perante Deus, né? A gente tem uma condição aprovada perante Deus, irrepreensível, uma condição de santidade, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos próprios méritos, né? Porque pelos próprios méritos a gente teria só trapos de imundícia para apresentar para Deus, e Deus não aceita trapos de imundícia. Então nós temos o antes e o depois da fé. Aqui no versículo 22 ainda diz uma coisa interessante. Aqui fala que isso foi possível, essa reconciliação, através do quê? Do corpo da sua carne. E mais uma vez, Paulo está falando isso para combater a quem? Quando ele fala do corpo da carne de Cristo. Os gnósticos. Os gnósticos, exatamente. Porque os gnósticos, eles exatamente falavam que Cristo não tinha um corpo, né? Eles acreditavam que Jesus era uma espécie de espírito mesmo, né? E uma aparição aí de Deus e tudo que é material é ruim na cabeça do gnóstico. E não é isso, né? Na verdade, Deus criou todas as coisas boas, né? E o homem é que deteriora tudo, né? Mas o casamento, né? Os gnósticos repudiavam o casamento por causa do contato físico de homem e mulher, né? E Paulo insiste em mostrar aqui que não, né? Que foi através do corpo físico de Cristo. Jesus, que era plenamente homem e plenamente Deus, foi através da morte dele, da dor que ele sentiu no corpo mesmo, é que nós podemos ter essa reconciliação. Então Paulo está combatendo essa heresia, né? A heresia dos gnósticos, que falava que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. E a gente precisa tomar cuidado com isso, viu? Porque dentro da igreja, às vezes a gente começa a ter algumas atitudes que nos remetem a isso, né? Por exemplo, tem gente que acredita que tem coisas que é do mundo e que tem coisas que é da igreja, né? Por exemplo, tem a música do mundo e a música da igreja. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que tem a música boa e a música ruim. Tem músicas que são feitas por pessoas que não são cristãos e que são músicas que têm uma história muito bonita. Pega, por exemplo, essas músicas aí do sertão, né, que conta, sei lá, sobre a natureza. São poesias maravilhosas, né? E tem gente que fala, não, mas não é música cristã, então não pode ouvir. Então isso aí é uma forma de gnosticismo. Você está fazendo uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. E não é isso, porque infelizmente, se a gente for olhar dentro da cultura cristã, tem muita música que é teologicamente errada, né? Não tem um conteúdo cristão correto, né? Então, às vezes, dependendo da música que eu vou ouvir,
que a gente chama de música gospel, eu prefiro escutar uma música daqueles que são chamados de mundanos. É claro que eu estou usando o termo aqui para a gente entender, né? Mas para mim não tem essa diferença entre música do mundo e música de crente. Para mim tem a música boa, aí tem a música que fala de moralidade, aí ela é ruim, né? Mas tem a música que conta uma história bonita, uma música que traz uma mensagem positiva, né? Porque se a gente for falar de música, a gente tem que falar de outras coisas também, né? Por exemplo, você... É a hipocrisia, né? A hipocrisia que acontece aí no meio, porque a gente vê, por exemplo, gosta de jogo de futebol. E o time de futebol, você vai torcer para qualquer time, ou você vai torcer só para um time cristão. Porque na música tem essa divisão, né? Vai assistir um filme, você vai assistir só o filme gospel ou vai assistir um outro tipo de filme? É hipocrisia, né? Achar que tem coisa de Deus e coisa do mundo. Exatamente. Então isso serve para tudo, é para livro, é para literatura, é para música, é para teatro, né? O que a gente tem que olhar é o conteúdo, né? Se o conteúdo ele tem alguma coisa de moral, alguma coisa que vai contra os nossos princípios, a gente não escuta, né? Mas não é porque a música foi feita por uma pessoa que não é crente que significa que ela é uma música que tem que ser evitada, tá? Isso é a minha opinião, eu respeito quem pensa diferente, mas para mim isso é um tipo de gnosticismo moderno, né? É separar o santo do profano. Me parece que isso não tem uma base na Bíblia para a gente defender algo desse tipo, tá certo? Vamos ler o 23 aí para encerrar? Se alguém quiser comentar, pode comentar. 23... Versículo 23, quem que vai ler? A Carol vai ler, a Ana Carolina vai ler. Beleza, Ana Carolina. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando a face a esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. 22 também. Não, é só esse mesmo. É isso mesmo. 22 já foi lido já. Tá certinho. Então, olha só. Esse texto aqui, ele pode causar uma certa controvérsia, né? Porque, por exemplo, na Igreja Boas Novas a gente acredita na perseverança dos santos, né? O que é a perseverança dos santos? A gente acredita que a pessoa que foi salva, que creu verdadeiramente, ela vai perseverar até o fim. Em outras palavras, né, na Igreja Boas Novas a gente não crê na perda da salvação. A gente sabe que tem igreja que crê, né? Mas a gente na Igreja Boas Novas não crê. E esse texto aqui, se ele for lido isoladamente, ele pode parecer que ele está falando exatamente aquilo, né? Que algumas igrejas creem que, ou a maioria talvez, né? Que a pessoa ela pode ser salva e pode perder a salvação. Não parece? Se você lê de forma isolada, não parece que está falando isso? E aqui fala assim, ó, depois de falar, né, que nós somos reconciliados, né, mediante a morte, corpo, né, nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, que coloca uma condição. Aqui fala, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui coloca uma condição, né, para que essa pessoa ela continue santo, irrepreensível, inculpável. E a condição é permanecer na fé, continuar alicerçado, firme na fé, sem se afastar da esperança, né? E de fato é uma condição. Mas o que acontece é o seguinte, é que nós cremos que quem creu verdadeiramente na palavra de Deus, no Evangelho da Salvação, essa pessoa ela vai permanecer firme, né? Inclusive lá em Apocalipse até fala sobre a perseverança dos santos, né? E aí talvez até eu ia ler outro texto aqui, deixa eu ver se eu acho, esse que eu também não planejei, mas eu acho que ele seria interessante pra gente, lá em 1 João, capítulo, se eu não me engano é capítulo 2, quer ver? Deixa eu achar ela aqui rapidinho. 2,19. 1 João 2,19. Só para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Alguém lê aí, por favor, 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos.
porque se tivessem sido dons nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifestos que nenhum deles é dos nossos. Amém. É isso mesmo. Então, eu acredito nisso aqui. Eu acredito que a pessoa que sai e não retorna, né, uma pessoa que vira as costas para a fé, ela na verdade nunca creu, né? Ela nunca foi dos nossos. Tá certo? Talvez seja até uma questão de ponto de vista, né? Mas eu acredito nisso, que uma pessoa que ela aceitou a Cristo como seu Salvador, em seu coração, né? Ela crê de verdade que Jesus é seu Salvador, essa pessoa ela não vai se afastar. E se ela se afastar, ela volta. Então essa pessoa que é igual lá, até o caso lá de 1 Coríntios 5, né? Ela fala de um homem que chegou ao ponto de dormir com a esposa do pai, né? E o texto fala, olha, removei tal homem do vosso meio. Só que no versículo 5 fala, ó, entregai tal homem a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor, né? Quando chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a gente vê Paulo falando, olha, recebei tal homem de volta. Os teólogos normalmente concordam que se refere à mesma pessoa, né? Então aquela pessoa, ela acabou tropeçando, acabou cometendo algumas barbaridades bem feias, né? Mas o próprio Paulo falou, olha, entregue ele a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito ele seja salvo, né? Então, ao que eu entendo, que é uma coisa que é pregada aqui na Igreja Boas Novas, né? E eu concordo muito com isso, é que realmente a pessoa que crê verdadeiramente, ela vai perseverar. Ela não vai se afastar. E se por acaso ela tropeçar, ela vai voltar, se ela for uma pessoa salva de verdade. Agora, se ela nunca creu de verdade, aí ela não vai voltar. Aí essa pessoa, na verdade, ela não vai perder, porque ela, na verdade, nunca teve, né? Ela não vai perder aquilo que ela nunca teve, que foi uma reconciliação genuína com Deus, uma fé verdadeira. Tá certo? Então, voltando lá para Colossenses, só fechando então, né? O que eu tinha para passar para os irmãos hoje, que eu planejei, foi isso, né? Era falar dessa primeira parte, dos versículos 15 a 17, mostrando a soberania de Jesus sobre a criação, né? Ele é antes da criação, ele é o primogênito, não no sentido de ser o primeiro ser criado, mas na verdade de ser o próprio criador, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, né? Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste também todas as coisas. Então ele é o Senhor da criação, ele é o Senhor de todo o universo. Mas além de ser o Senhor de todo o universo, ele tem uma relação muito íntima com a igreja, né? A partir do 18 passa a falar então da igreja como corpo de Cristo, e essa igreja ela precisa se relacionar com o seu Senhor, que é Cristo, né? Então é sobre isso que os versículos de 18 até o 23 ele começa a olhar de forma mais direta para aqueles que aceitaram essa fé, né? Além de Jesus ser o Senhor da criação, ele é o Senhor da igreja. E como tal, ele precisa ser o dono de nossas vidas, né? Então nós precisamos a cada dia estar fazendo uma autoanálise, né, para saber como estamos vivendo, né? Será que nós mostramos através do nosso proceder do dia a dia que Cristo é o nosso Senhor, né? Porque é muito fácil falar, eu quero Jesus como meu Salvador, né? Mas ter Jesus como Salvador também implica em tê-lo como Senhor. E tê-lo como Senhor significa que nós precisamos deixar Ele guiar as nossas vidas, né? E nós deixamos Ele guiar as nossas vidas através da sua palavra, que é a Bíblia, né? Então nada melhor do que fazer o que estamos fazendo aqui agora, estudando a palavra de Deus, tanto em conjunto, né, de forma comunitária, como também de forma individual, né? Então o meu incentivo, a minha oração para hoje é essa, né? Que nós estejamos sempre ao redor da palavra de Deus, tanto comunitariamente como hoje, como também de forma individual, né? Vamos ter esse hábito porque assim nós vamos deixar Cristo ser o Senhor de nossas vidas, né? E isso vai evidenciar então que nós temos uma fé genuína, né? E nós não vamos afastar desse evangelho. Amém? Isso é o que eu queria passar. Se por